aqui qual é as características corretas da galinha da raça Brahma, tá? Antes de tudo, eu acho que é interessante a gente pensar o porquê das aves serem consideradas ornamentais, né? Porque elas existem, para que ela seja considerada ornamental, ela precisa seguir um padrão de cor, um padrão racial. O índio gigante, por exemplo, ele não é considerado uma ave ornamental justamente por não existir um padrão de cor, né? Então as Brahmas têm, além do padrão racial, ela tem um padrão de cor, tá? Então beleza. Quando a gente for comprar um animal, né, ver por foto, a gente tem que conseguir encontrar algumas características essenciais. Primeiro, olhando, a gente já tem que ver a crista, né? A crista dele é a ervilha. Quanto menor, melhor. Esse aqui tem a crista do tamanho ideal. Não vai crescer mais, vai ficar curtinha desse jeito. A crista ervilha, para quem não sabe, ela faz 3 carreirinhas de pontinhos, né? Então essa é considerada a crista ervilha, tá? A Brahma, ela precisa, independente da cor, seja ela um branco, um white, light ou dark, a pele é amarela, tá? A gente percebe aqui, ó, os pés bem amarelados, precisa ser amarelo. Já vi muita Brahma com pé preto, tá? Tanto o pé como o bico, também faz parte da pele, né? A gente passar a mão ao ponto, a gente vai ver que a pele dele é clara, né? É amarelada. Então, ok. Olhou a crista, a gente já parte para os pés, que é a característica ornamental própria da Brahma, né? Própria assim, a característica que mais chama atenção são os pés com pena, né? Que o pessoal chama de galinha de bota, enfim. Então, os pés, ele precisa estar com as penas completas, né? Em todos os dedos. Esse dedo aqui de dentro, né? Ele não tem muita pena, mas já tem alguma coisa nascendo em cima, né? Mas isso é um padrão a ser melhorado. É ideal que ele tenha pena em todos os dedos, né? Principalmente do terceiro para fora, que é o que vai dar o desenho aberto, né? Então, ok, tem todos os dedos aqui. Uma característica legal é isso daqui, ó, essa pena que sai aqui no calcanhar dele, né? Fica muito bonito, enche a coxa dele, ele fica comprido. Alguns não vão ter, tá? Mas aí vai diferenciar do padrão europeu do americano. Então, ok, a gente encontrou aqui as características, a postura dele. Esse aqui, como eu disse, é um frango, mas eu vou mostrar um galo já. Ele precisa, o rabo dele não faz igual o do polonês, por exemplo, que faz aquele arco bonitinho. Ele só é cheio, né? Igual esse daqui, as penas já estão acabando aqui no final. Ele não faz aquele arco, ok? Então, o Brahma, ele vai ficar assim, formando esse U, né? Vamos imaginar um U aqui. Ele ficaria assim quando ficar adulto, no caso, né? Então, acredito que essas são as características mais importantes racial, para você olhar, né? Olhar uma foto e ver, não, isso realmente é um Brahma puro, ou não, é um Brahma que está no padrão, que dá para ser trabalhado. Outra coisa que a gente tem que perceber é que a barbela dele, elas são grandes e redondas e são avermelhadas, tá? Bem vermelhas. Um tom, quanto mais vermelho, mais bonito fica, um tom mais vivo. E aí, fora o padrão racial, que seria essas características importantes, tem o padrão de cor, né? A gente vê muita, principalmente perdiz misturado com preto, que fica aquele dourado. Aquilo ali não é perdiz, tá? Aquilo ali é uma mistura de black com perdiz, enfim. Eu vou mostrar o galo perdiz para vocês verem qual é o padrão racial de um Brahma perdiz, tá? Então esse aqui é um macho de Red Pie, eu acho que ele está mais calminho agora, eu vou mostrar a fêmea. As fêmeas, elas vão seguir as mesmas características, né? Elas são elas são menores, diferente dos machos que são mais pernudos, elas são um pouco menores. No Red Pie, elas não apresentam cinza, super pouco aqui atrás, mas o macho vai apresentar bastante no pescoço, tá? A crista da fêmea, ela não é tão grande quanto a do macho, e nem pode ser. É o mesmo esquema, quanto menor, melhor. Também é a crista ervilha, tá? A fêmea é sempre importante a gente olhar porque, como ela tem a crista pequena, às vezes pode ter a crista serra e a gente acabar não percebendo. Então é sempre importante pegar a ave e olhar, né? Mesmo esquema aqui dos dedos, ela tá completando todos os dedos. Aqui só
primeiro dedo de fora que não tá com pena. Perna bem amarela também. Então acredito que sejam essas as características próprias da Brahma, né? A fêmea também vai ter o calcanhar aqui, que a gente vai chamar de calcanhar. E assim, gente, as pessoas têm que perder o costume de achar que a galinha tem pena no pé e é Brahma. Não, ela não é Brahma por ter simplesmente pena no pé. Ela pode ser uma mestiça, de cochinchina, né? O pessoal confunde muito a cochinchina com a Brahma. A característica clara é a crista, né? Assim, bater o olho, tem crista serra, é uma cochinchina. Além da cochinchina ser um pouco menor e não ter o rabo tão avantajado. Um pouco maior, mais gorda e não ter o rabo tão avantajado, tá? Então esse aqui é um casal de Red Pile, a gente tem mais uma fêmea, logo eles vão estar pondo os ovos. Então essas são as características de uma Brahma. Agora eu vou trazer outras para a gente poder comparar também as características entre elas, né? Vou trazer cores diferentes para a gente poder comparar. Bom, então aqui a gente tem um casal de Dark, né? Seguindo os mesmos padrões dos Red Pile, a gente só vai comparar aqui. O que eu falei, independente da cor. O Dark, ele tem uma cor mais escura, mas percebe que a pele dele continua amarela, tá? Não muda, não fica preta nem nada. É um frango novo ainda, a fêmea ainda não botou, apesar do tamanho ela ainda não botou, tá? Crista ervilha. Crista ervilha dele tá um pouquinho maior, mas ele tá num tamanho bom, não tá muito grande. A fêmea, ela tem aqui também as penas do pé bem grande, pele amarela. A crista dela é bem boa, é bem pequenininha, tá? É bem certinho. O rabo dele, né? Que eu tinha falado do macho. Dá licença, meu. Né? A postura do macho, ele ainda é um frango. Mas olha o U que eu falei, né? Ó, ele forma. Deixa ele ficar quietinho. Forma um U, né? Então, o rabo dele ele não vai fazer aquele arco, ele vai ser mais pequenininho. O Dark é importante a gente perceber no padrão agora de cor, tá? O Dark. Normalmente o pessoal que compra Dark sempre fica em dúvida da marcação, tá? O Dark ele tem que ter o peito preto, quanto mais preto melhor, tá? E aqui a asa, né? Ela não pode ter uma marcação de marrom. Normalmente a gente vê muito Brahma Dark manchado de marrom, bem escuro, bem feio mesmo. Aqui, tá? É nitidamente um Brahma Dark misturado com perdiz. Por que é nitidamente misturado com perdiz? O pessoal mistura muito por causa da fêmea. A fêmea perdiz e a fêmea Dark, elas são parecidas, né? A marcação delas aqui, o laceado delas é idêntico. O que muda é que a Dark é cinza e a perdiz é amarela, né? O laceado. Então eles fazem a mistura porque elas ficam parecidas quando se misturam. Então isso é um ponto importante também para ver na fêmea, mais na Dark do que na perdiz. Ver se o laceado dela está realmente bem cinza, né? Olhando assim você fala, não, é uma perdiz perfeita, o laceado está cinza. Mas na hora que você chega perto, quando a fêmea é misturada, você consegue perceber que tem um tom amarelado. Não vai ser dourado igual é na perdiz, mas tem um tom amarelado. A Dark, quanto mais cinza, melhor. A fêmea, né? E o macho... E o macho ele tem que ser preto e branco. O preto dele de tão preto chega a ser azulado. E branco. Percebe que esse galo ele não tem nenhuma marcação de outra cor, né? Ele não apresenta aqui marrom, amarelo, não. É preto e branco. É a cor do Dark. O preto dele é azulado, né? É uma das cores mais procuradas que tem de Brahma. Eu gosto bastante. Então assim, esse é o padrão, falando já um pouquinho do padrão de cor da Brahma Dark e comparando também os padrões, né? Ó, bico amarelado, tudo certinho, a barbela dele já está um pouco maior do que o outro. Então é isso, esses são os Brahmas Dark. Agora eu trouxe aqui o Brahma Perdiz, tá? Como eu falei da fêmea Dark, eu vou puxar aqui para ela já. O laceado delas são idênticos, percebe? Tanto o laceado do corpo quanto do rabo. Do corpo é mais definido, do rabo é menos definido, tá? Percebe então que no lugar de ser cinza, a perdiz é dourada, realmente uma cor de perdiz, tá? Quem não conhece perdiz, ela é dessa cor. Então por isso que o pessoal mistura, né? Porque elas são bem parecidas. E o macho também tem a mesma marcação que o Dark, né?
A única coisa que muda é que no lugar do branco ele tem o dourado, né? O bonito desse galo é que ele tem 2 tons de dourado. Ele tem esse amarelo bem escuro e aqui ele tem esse dourado bem dourado mesmo, bem amarelo gema, né? E o preto dele também é azulado. Esse aqui é um galo que eu acho, de todos que eu tenho, é um frango ainda, né? Eu acho que ele é o que vai ter o melhor padrão, né? A postura dele, ó, né? O rabo dele ele é novo ainda, a crista dele tá um tamanho bem legal, as barbelas dele tá bem avermelhada, pele bem amarela, ele tem muita pena no pé, tá? Percebe aqui? O calcanharzinho dele aqui, né? É bem proeminente. Então ele é um galo bem bom, assim, um dark bem bonito. E é nesse caso aqui que eu falo que o pessoal mistura o preto e ele não fica destacado, né, esse daqui. Ele tem muito preto e ele acaba não tendo esse escuro aqui, esse amarelo, né, então claramente você vê que não é um perdiz. E o peito dele também, ó, quanto mais preto, melhor. Preto liso, não tem marcação, ele não tem interferência de outra cor, a não ser o azul, o amarelo e o dourado, não tem interferência, nem a fêmea, percebe? A fêmea só tem o amarelo, né, e o preto, que é o azul. Então, assim, é um casal bem bom de perdiz, e eles não têm interferência de outra cor, você tem que contar o tamanho desse frango, né? As fêmeas ainda não botaram, ele não tá galando ainda, tá cantando já. Então aqui as fêmeas, o casal barrado, né? Eles são bem arisco, então eu vou ser meio rápido com eles. O galo aqui ele tem todas as características, crista ervilha, é um pouco grande a dele. O rabo dele, né, já tem algumas penas que caem, que não é tão interessante, mas é um fator simples para arrumar por causa da fêmea, que o dela é para baixo, né? Eles têm bastante pena no pé. Falando de uma maneira mais técnica, a diferença do padrão americano para o padrão europeu aqui, o padrão americano, a perna deles são lisas, não tem esse calcanhar, o pessoal chama de calcanhar de Aquiles, calcanhar de abutre, então não tem aqui o calcanhar de abutre, e a pena é lisa com menos pena no pé, né? Já o padrão europeu, que é os que eu tenho aqui, eles têm bastante pena no pé e o calcanhar aqui proeminente, tá? A diferença que a gente pode ver na fêmea com o macho, questão de cor, é que a fêmea sim é uma Brahma barrada, uma fêmea barrada, e ele é um Brahma cuco, né? Esse nome cuco veio do Plymouth Rock barrado, né? Mesmo tendo barrado no nome, a coloração se chama cuco, e esse sim é o barrado. A diferença é que o barrado desse daqui é bem curtinho e desse daqui, das fêmeas, ele é bem grande, né? Então o aciado dele é bem maior do que esse daqui, tá? Então essa é a diferença. Brahma, casal barrado, coloração cuco, e a fêmea, né, o barrado normal, comum como a gente conhece. O pessoal também chama de carijó, né? Barrado é só um nome mais questão de cor, né? É uma cor barrada, mas normalmente o pessoal conhece como carijó, né? Brahma carijó. Então tá aí, esse é um casal muito bonito, e de 3 fêmeas que eu tenho, 2 botam ovos azuis, né? Que eu vou mostrar em seguida a diferença. Além de serem aves bem grandes, os ovos não, né, em comparação ao tamanho delas, não são ovos extremamente grandes, são ovos de tamanho comum, mesmo elas sendo, né, desse tamanho. Tem aves como a Leghorn, por exemplo, que são menores que eles e botam ovos maiores, né? Interessante falar que a Brahma, eu costumo dizer que é uma ave de tripla aptidão. Ela tem peso para ser uma ave para abate ou para melhoramento em galinhas caipiras que vão ser abatidas. Postura, ela põe ovos muito bem, os ovos delas relativamente são grandes, mas elas põem ovos muito bem. E ornamentação, né? Elas têm as características ornamentais, pena no pé, são grandes, gordas, então chamo de tripla aptidão, né? A galinha Brahma entra no choco, mas eu não aconselho deixá-la chocando pelo tamanho delas, elas são muito desajeitadonas, se o ninho for apertado elas pisam no ovo e quebra. A melhor que eu acho que tem para chocar é a sedosa. São pequenas,
são leves e quando elas sobem em cima dos ovos não faz diferença alguma. Agora essas daqui, do jeito desastrada que elas são, elas pisam em cima e vai só estourando o ovo, pintinho nasceu, ela pisa em cima, não que ela seja uma péssima mãe, mas como chocadeira eu não aconselho. Eu sempre pego os ovos delas e ponho ou numa chocadeira artificial ou numa outra galinha menor, tá? Mas elas entram no choco normalmente. Então tá aí um casal de barrado. Essas foram as dicas, questão de padrão de cor, padrão racial. Fiquem atentos a essas dicas quando for comprar aves, né? Conforme vocês vão criando, vocês vão pegando a prática de olhar por foto e ver se tem um padrão legal, se não tem. O básico que tem que ter, eu mostrei aqui no vídeo. Claro que eu não tenho as melhores bramas, né? De maneira alguma, todas elas têm algum melhoramento para ser feito, mas todas elas têm características já trabalhadas. Não tem nenhuma assim que eu falo, nossa, essa daqui eu não posso nem pôr para cruzar de tão ruim que ela tá. Não, eu já faço essa seleção rápida quando eu vou adquirir minhas matrizes ou ovos, né? Sempre olhar as matrizes, mas não tem nenhuma perfeita não, tá? E acredito que no Brasil a gente dificilmente vai encontrar uma brama perfeita como as que a gente vê fora, né? Que são grandes, muita pena no pé, mas a gente vai chegando lá devagarzinho. O ideal é você ir separando e selecionando geneticamente, né? Pega macho de um lugar, fêmea de outro, um padrão bom, o que uma falta, o que a outra tem em excesso e cruza, e assim a gente vai fazendo melhoramento para cada vez mais ter aves de qualidade, tá bom? Então, brama barrada. Aí pessoal, então essa é a diferença dos ovos. Esse aqui é um ovo de sedosa, esse é um ovo de polonesa e esse é o ovo da brama barrada, que é azulado, tá? Então percebe que ele e o de polonesa são bem parecidos, mesmo a polonesa sendo bem menor e bem mais leve do que a brama. Então os ovos delas não são extremamente grandes não, tá? Mas é um ovo relativamente grande, mas em comparação ao tamanho não. Pessoal, então esse foi o vídeo. Esse daqui é o nosso mascote. É um polonês preto de topete branco que tem um probleminha na perna, então ele não pode ir para as baias, mas a gente vai ficar com ele, cuidando dele aqui. Fui pegar ele agora que as galinhas caipira tava tirando o topete dele e sempre machuca ele, ó. Então eu sempre tenho que ficar com ele aqui, ele fica separado das outras, mas é como ele fica solto, as outras se escaparam. Então esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe o like e vamos seguir as dicas aí que eu dei em questão de brama, para que cada vez menos a gente tenha essas bramas mestiças nas baias, nos criatórios, porque aí a gente vai conseguir ir eliminando essas aves mestiças, né? Porque às vezes as pessoas que não conhecem acabam comprando o ovo e só vai espalhando essa genética que não é a genética correta. Então o ideal é que a gente sempre tenha essas características no nosso plantel e sejam chatos mesmo, né? Quando for comprar, quando for vender, né? Também ser justo no valor. Sejam chatos na hora de comprar as aves, né? Não compre qualquer coisa pelo preço. Com certeza o preço de uma brama trabalhada não vai ser o mesmo de uma brama mestiça, solta no terreiro com galinhas caipiras. Então é sempre interessante a gente pensar nessas características, tá bom? Até a próxima e valeu!